começar o nosso culto. E os irmãos que já estão dentro do templo, eles se colocarem de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecer por mais um dia que o Senhor está nos dando, mais uma oportunidade de culto a Ele. Amém? Feche seus olhos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, estamos aqui para glorificar e te exaltar. Estamos aqui, Senhor, para declarar nos nossos lares que tu és santo, para declarar que o Senhor é digno, para declarar, Senhor, que tu és adorado, para declarar que tu és grande, Deus. Estamos aqui, Pai, para render-te de louvor e adoração. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, a tua presença ela possa ser, Senhor, manifestada
de toda a glória. Que nós possamos nos quebrantar diante da presença de um Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Queridos, vamos fazer a leitura bíblica que está referenciada no texto, ou no livro do profeta Jeremias, capítulo número 32, do versículo 17 ao versículo 19. Você que está nos assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, Deus poderosamente abençoe a sua vida. Vamos fazer a leitura conforme está assim sugerido. Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu usas de benignidade com milhares, todos. O poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os seus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu quero orar, eu quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, e se você tem um pedido especial, coloque esse pedido diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos pela beleza da tua poderosa santidade. Obrigado, Senhor, por esse momento onde declaramos por intermédio do louvor que o Senhor é o Deus bem-vindo. Obrigado, Senhor, pela sensibilidade da tua filha. Obrigado, Senhor, pela nossa sensibilidade de entendermos a compostura diante de um Deus que é extremamente poderoso, de um Deus que faz coisas extraordinárias, de um Deus que toca o profundo do nosso ser, ao ponto de nos sentirmos completores em chorar, em exaltar e bendizer o teu nome. Que cada um de nós possamos ser sensíveis a ouvir o teu fluir e a tua ação sobre nós. Que essa noite seja uma noite ímpar, aonde o Senhor se faça presente e nós saiamos daqui dizendo: fomos visitados de forma linda, extraordinária por um Deus Todo-Poderoso, que mandou o Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então nessa noite nós só vamos expressar diante do Senhor nossa gratidão. Nós vamos expressar diante do Senhor a nossa felicidade, porque outrora éramos filhos da ira, mas agora somos filhos do Deus vivo, por intermédio da adoção do teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, e continuamos abençoando, pois choramos crendo, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ainda cantar um cântico ao Senhor?
seja louvado. Queridos, nós queremos, antes de continuarmos o culto dessa noite, parabenizar as mulheres. Ontem, elas tiveram um dia de confraternização. Eu vi ali pelo Instagram, pelo Pastoral Rios, a foto que as irmãs colocaram, que Deus, poderosamente, Jesus, continue abençoando essa predisposição de cada irmã da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, na pessoa da mulher cristã em missão, em nome de todas as mulheres que fazem parte desse aglomerado chamado Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Queremos lembrar também que no próximo domingo, dia 22, nós estaremos no nosso momento de uma igreja de confraternização, que acontece, pois não vamos ter culto de Natal. E além de confraternização, também teremos uma participação musical em São Luís. Então não deixe de convidar uma pessoa, um ente querido, para que essa pessoa ela venha ouvir das boas novas que nasceu o Redentor, nasceu aquele chamado Jesus, o Filho de Deus. Então, além de nós estarmos vivendo um momento de confraternização, nós também estaremos no musical natalino. Então, que Deus possa nos abençoar poderosamente para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, acredito que a lista já passou para todos os irmãos. Cada um tirou o quitute ou a guloseima que vai estar trazendo. Então, meu irmão, nós contamos com a sua presença, o seu engajamento, e que Deus poderosamente abençoe esse próximo domingo com a confraternização, mas também com o momento do musical lindo que traz a esperança de que Jesus vivo ele está. Queridos irmãos, no momento de dízimos e ofertas, eu quero convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia de vocês num texto conhecido, quando fala da predisposição de Davi e está levando, obrigado irmã Vera, está levando a sua oferta para a edificação do templo. Primeiro livro das Crônicas do Rei de Israel, capítulo 29, do verso 1 diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para Deus, ou para o Senhor Deus. Disse assim Davi: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, pedras de ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro, madeiras para as obras de madeira, pedras de ônix, pedra de engaste, pedra de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedra preciosa e mármore, e tudo abundantemente em abundância. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Último versículo. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos da prata purificada para cobrir as paredes, ouro para os objetos de ouro e prata para os objetos de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta liberalmente ao Senhor? Nós vamos colocar mais uma vez em pé. Nós vamos cantar o hino, que é o hino de número 377 do nosso cantor cristão. E você que tem a predisposição de estar trazendo a sua oferta liberalmente ao Senhor, o seu dízimo ou a sua oferta, você vai poder sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor.
Hino de número 377, não sei porquê. O hino conhecido, nós vamos cantar a primeira, a segunda e terceira. A quarta estrofe nós vamos parar, né, na terceira, para termos a oportunidade também de estarmos participando desse momento do culto, que é levando a nossa oferta ao altar do Senhor. Hino 377, não sei porquê.
Queridos, ainda em pé, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Daniel, no capítulo de número 1, Daniel 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6, Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Você quer ter uma vassoura, alguma coisa que vira, se não virar, ok? Daniel 1, 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito. Eles tinham que ter boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus ou dos babilônios. Determinou-lhe o rei que a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo do qual assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Você pode se assentar em nome de Jesus? Eu queria nessa hora pensar um pouquinho com vocês, não vira, não vai quebrar. No texto de Daniel, capítulo de número 1, do verso 3 ao 6, mas sugerindo o seguinte tema: pela fé. Pela fé. Falar um pouco sobre isso, pela fé. Como nós vamos andar pela fé? Para nós estarmos entendendo nessa noite o que o Senhor quer transmitir por intermédio da sua palavra, nós precisamos rapidamente fazer um percurso na história que envolve esses 4 jovens que conseguiram por ousadia viver por fé no Senhor Deus. Quando nós falamos de viver pela fé, a história de Daniel que traz essa narrativa parece que mostra para nós somente um desígnio. Eu lembro quando estava numa aula de introdução bíblica ministrada por um mestre em teologia chamado Eduardo Basto Trindade. E em certa ocasião ele vira-se e faz uma pergunta muito comum, que provavelmente até professores de escola bíblica dominical, quando ensinam sobre Daniel, sobre esses outros 3 jovens, eles também vão pronunciar. E a pergunta era: por que Daniel, por que Hananias, por que Misael e por que Azarias decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei? E é interessante que nós temos o hábito de falar como, por exemplo, não, porque a comida era uma comida que era dedicada aos ídolos. Eles estavam numa terra que era uma terra distante, diferente, aonde predominava um politeísmo, adoração a vários deuses, quando aqueles jovens foram criados numa cultura monoteísta, adoração somente a um Deus. Outras pessoas vão dizer que eles também não comeram das finas iguarias, porque
a lei levítica classificava alimentos puros e alimentos o quê? Impuros. Não posso afirmar que esses 3 jovens tinham voto de Nazireu, porque esses 4 jovens tinham voto de Nazireu, porque se eles tivessem voto de Nazireu, eles provavelmente não poderiam tomar do vinho ou de alguma coisa derivada da uva. E um terceiro aspecto bem interessante, e é esse aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando nós lemos o livro de Hebreus e nos deparamos com o ensino contínuo, em Hebreus capítulo 11, casualmente hoje foi o texto base para a ministração da EBD+, nós vamos ver na galeria dos heróis da fé a postura de muitos. Tem um exemplo, de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas por fé Deus ali o socorreu. E acredito, irmãos, que pela fé também não é diferente com Daniel, não é diferente com Ramanias, não é diferente com Misael e não é diferente com Azarias. Porque se nós falássemos que Daniel e os outros 3 não comeram porque a comida era consagrada aos ídolos, o legume e a água também. Então o que nós temos aqui é o que nós chamamos de ato de fé. E por que nós encontramos esse ato de fé? Abra sua Bíblia no 2º livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 24. Mas lembra de uma coisa que eu quero destacar mais uma vez, que o próprio texto diz, no versículo de número 3, o seguinte: diz o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como de quê? Dos nobres. Olha o que Reis, 2º livro de Reis, capítulo 24, vai nos ensinar, a partir do versículo 10. 2 Reis 24, 10. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 24, a partir do versículo de número 10. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia que eu gostaria de ler e você tivesse a oportunidade de acompanhar. Presta bem atenção. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi sitiada, cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiaram ou a cercaram. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais e o rei da Babilônia. No 8º ano do seu reinado, o levou cativo, levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor. Cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a todo Jerusalém, tanto os príncipes como homens valentes, tantos artífices, ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou, senão o povo pobre de quê? Da terra. Quando nós lemos aqui o primeiro cerco, que acontece em 605, que é o primeiro cerco que sofre Jerusalém antes da destruição do templo, você entende naturalmente que quando você está no texto de Daniel, ele é um daqueles que foram levados na primeira leva. Só ficou os pobres, porque eles tinham obrigatoriedade de cuidar de quê? Da terra. Mas, pastor Márcio, o que isso tem a ver com fé?
tudo. Tudo com fé. Eles estão no momento, Daniel, Misael, Azarias e Ramanias, num período que podemos classificar como sendo um período das grandes perguntas. Por que Deus nos desamparou? Por que nós estamos vivendo isso? Por que Deus permitiu nós sairmos da nossa terra natal e virmos para cá? Poderíamos dizer que esse tempo, do relato do livro de Daniel, era um tempo onde podemos assim afirmar que o povo tinha tudo, ou os nobres tinham tudo para reclamar. Porque aparentemente nada agora começa a dar o quê? Certo. Eles estão cativos, gente. Além de estarem cativos, há uma ordem de que durante 3 anos, esses jovens que têm alguns adjetivos, algumas qualidades, eles precisam estar preparados para se apresentar diante do rei Nabucodonosor. Eles estão cativos, eles sabem que a sua cultura vai sofrer uma miscigenação, eles estão diante de uma cultura pagã, e eles estão vivendo um sentimento, ou eles estão vivendo um pensamento que é: estamos completamente o quê? Abandonados. Isso é minha conjectura, gente. Porque na verdade não é isso que eles estão pensando. Eles sabem que foram para uma pátria distante da deles. Eles sabem que eles estão cativos, mas existe uma coisa fundamental para embasar a ação de Daniel. E sabe o que foi? Fé no seu Deus. Eles não estão desesperançosos de uma ação poderosa de um Deus todo-poderoso. Por isso que nessa noite, meus irmãos, nós podemos trabalhar a temática pela fé. Eles sabem que estão cativos, provavelmente por eles ser nobres, provavelmente eles muitas vezes se depararam com a profecia de Jeremias, dizendo: Deus vai levar vocês prisioneiros, mas provavelmente alguns outros nobres poderiam dizer: o que Jeremias está falando não vai cumprir, não vai acontecer. Lança esse homem fora. Ele está dizendo fora da ótica do Senhor. Nós não vamos ficar cativos. Tempo do Senhor. Todas as vezes que nós nos encontramos em aperto, todas as vezes que nós nos encontramos em angústia, nós vamos entrar dentro do templo, porque Yahvé, o Deus criador do céu e da terra, na oração feita pelo grande rei Salomão, ele disse: nós entraríamos no templo, iríamos clamar ao Senhor, ele iria ouvir a nossa oração e iria perdoar o nosso pecado. Acredito que de repente esse tipo de pensamento podia estar incutido na mente de alguns nobres, mas agora eles estão vivendo a realidade. Mas é interessante a postura de Daniel, de Ramanias, de Misael e de Azarias. Porque para viver por fé ou pela fé, você precisa ter uma compreensão de que o seu Deus ainda tem controle de tudo. Se eu não tiver essa perspectiva, eu vou me contaminar. Se eu não tiver esse tipo de pensamento, eu não vou agir como Daniel, eu não vou agir como Ramanias, eu não vou agir como Azarias, eu não vou agir como Misael. Então eu quero ver com vocês 4 pontos focados nesse primeiro capítulo, que nos leva a viver pela fé. Para viver pela fé é preciso, primeiro ponto, presta bem atenção, resistir a qualquer contaminação. Primeiro ponto, para viver pela fé é preciso resistir a qualquer contaminação. Olha o que diz o versículo de número 8.
Daniel 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Gente, como nós aprendemos com Daniel, como nós podemos aprender com Misael, como nós podemos aprender com Ramanias, como nós podemos aprender com Osarias. Eles decidiram: não, nós não queremos as iguarias do rei, e além de não queremos as iguarias do rei, nós também decidimos pedir ao chefe dos eunucos que ele permita algo. Quando você vive por fé, você entende isso com facilidade. Esses 4 jovens ainda estão entendendo uma coisa: não. O nosso Deus, nos relatos, nas histórias, que muitas vezes inculcavam na nossa mente, quando nós éramos ainda criança no palácio, era que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, sempre fez grandes feitos. Irmão, se você quer ser um servo, uma serva do Senhor, que viva por fé ou viva pela fé, esse é o primeiro ponto: não contaminar-se. Todo e qualquer tipo de contaminação, ele vai extirpar de você a esperança de uma fé. Querem entender isso? A Bíblia diz que Deus separa bons homens e manda espiar a terra. A terra era uma terra boa. A terra era uma terra onde eles precisavam trazer, o cacho de uva nós carregando. Da rocha se tirava ferro, mas tinha um grande problema nessa terra. A terra era habitada pelos filhos de Anak, pelos gigantes. Quando eles voltaram, Moisés perguntou assim: qual é o relatório? Dá para perceber que parece que a terra é boa. Isso aí é o que? Um cacho de uva? Precisa 2 homens carregar? A terra é boa. Na terra, Moisés, nós temos ferro. É uma terra que emana leite e mel. Mas tem um problema, Moisés. Lá tem os filhos de Anak. Lá tem os nefilins. Lá tem os homens gigantes. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhoto, mas aos olhos dele também éramos como gafanhoto. O texto no livro de Números diz que isso inflamou o povo, mas só teve 2 que andaram pela fé: Josué e Caleb. Josué, Osé, salvação, Caleb, corajoso. Mas você percebe que quando você deixa algo contaminar a fé, você perde a orientação, você perde a perspectiva que Deus é poderoso. E o que esses 4 jovens fizeram? Eles tinham plena convicção, pela história que era narrada a eles, que o Deus que abriu o mar vermelho, ele ainda é um Deus todo-poderoso. Então não vamos nos contaminar. Daniel, oi, nós não vamos nos contaminar. Ramanias, oi, nós não vamos nos contaminar. Misael, oi, nós não vamos nos contaminar. Azarias, oi, nós não vamos nos contaminar. O versículo de número 8 diz: resolveu Daniel. Isso estava resolvido para Daniel. E ele resolve com um imperativo, firmemente: não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebe. Então pediu ao chefe do eunuco que permitisse não contaminar-se. Se nós não procurarmos desviar da contaminação da nossa fé, nós vamos ter uma visão completamente ofuscada de Deus. Nós vamos ter uma visão achando que Deus está impossibilitado de fazer algo grandioso quando nós nos encontramos em
aperto. Você tem sido um servo, uma serva que tem agido pela fé? Ou será que essa artimanha do adversário de nossas almas, chamada contaminação, tem tirado de você a confiança em Deus? E é interessante, irmãos, porque o segundo ponto ensina para nós uma segunda coisa. Para viver pela fé é preciso resistir a qualquer contaminação, versículo 8. Para viver pela fé é preciso acreditar no agir de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia e compreensão da parte do chefe de quem? Dos eunucos. Gente, quando nós andamos por fé, eu quero te dizer uma coisa: o sobrenatural não é obra nossa. O sobrenatural é obra de Deus. Daniel, ele resolveu firmemente, estava resolvido para ele, para Daniel, firmemente, não contaminar-se. Estava resolvido para Hananias, firmemente, não contaminar-se. Estava resolvido para Misael, firmemente, não contaminar-se. Estava resolvido para Azarias, firmemente, não contaminar-se. Mas a fé desses homens era tão exacerbada que eles acreditavam que, se eles resolveram não se contaminar, acreditando no poder de Deus, eles também acreditavam que Deus era poderoso para agir no coração de quem? Do eunuco, do cozinheiro. Olha o que o texto vai dizer. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Daniel, você está resolvido? Sim. Então você é misericordioso por você pela sua fé. E além de estabelecer misericórdia, compreensão por parte do chefe de quem? Dos eunucos. Irmãos, o segundo ponto nos ensina: para viver pela fé é preciso acreditar no agir de Deus. O que eu acredito literalmente é que esses 4 jovens resistiram, não se contaminaram com as filas iguarias, porque eles acreditavam no seu Deus. Se nós acreditarmos no nosso Deus, Ele também é poderoso no nome do seu Filho Jesus, para fazer coisas o quê? Extraordinárias. Você acredita? Você crê? Você resolveu, você determinou firmemente não deixar nada contaminar a sua fé? Irmãos, quando eu preparava esse sermão, eu cheguei aqui na igreja 3 horas da tarde, 3 em ponto eu estava dentro do gabinete. Melhor, 10 para as 3 eu estava dentro do gabinete. E estudando a lição e pensando no que nós poderíamos estar pregando da palavra do Senhor para o rebanho. E eu pensei em matemática. O que nós precisamos para contar? Estava até escrito, veio escrever algum tema para não perder, mas o tema era: por que recorrer ao Senhor? Lembrei, por que recorrer ao Senhor? E quando eu comecei a estudar a lição, Deus me fez ler sobre a galeria dos heróis da fé. Você não vê citação desses 4 jovens, mas eu comecei a perceber uma coisa, que fé é uma coisa extraordinária. E quando eu comecei a ler, eu fui para o texto de Daniel e entendi literalmente que era algo de Deus para a nossa vida, era algo de Deus para a tua vida. Viver pela fé. Porque, irmãos, tem horas que você perde toda e qualquer perspectiva e você acredita que você está fadado a fracasso. E sabe o que o Espírito Santo fala para você? Você não tem fé. Porque quando as coisas estão difíceis, como estava para Daniel, como estava para Misael, como estava para Azarias, como estava para Hananias,
Eles decidiram acreditar no agir de quem? De Deus. Irmãos, você precisa ter essa fé. Você precisa crer, você precisa acreditar. Porque senão, irmão, você perde a perspectiva da grandeza e do poder de Deus. Você começa a achar que você está abandonado, achar que você está rejeitado, achar isso, achar mais aquilo, como Deus está esperando que você ache, que você pense, que é importante acreditar no que Ele pode fazer. E isso lhe contamina a nossa o quê? A nossa fé, gente. Eu não preciso que João tenha a minha fé. Deus falou que eu que tenho que ter a minha fé. Vocês estão entendendo? Deus que falou que eu preciso ter a minha fé. Então eu preciso acreditar no agir de Deus. Como hoje nós estávamos na lição, nós vimos a grande definição para a fé, Hebreus 11:1. Fé é a certeza de algo que nós o quê? Esperamos. E a convicção de fatos que não o quê? Se veem. Porque a fé é acreditar no que Deus pode fazer. A fé é acreditar que o mundo era sem forma e vazio. A terra era sem forma e vazia. E Deus olhou, e o original diz que ele viu caos. Ele viu trevas, ele viu escuridão. E aí ele falou o seguinte: não há luz, mas eu quero que haja luz para dissipar o quê? As trevas. E houve o quê? Isso é uma perspectiva de fé. É acreditar que o agir de Deus se torna favorável e tocar no coração do chefe do eunuco. Visto que o versículo de número 10 diz assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros, jovens da vossa idade. Assim, porém, se impeliu a minha cabeça para com ele. Mas o versículo de número 11 é interessante. Então disse Daniel ao cozinheiro, não ao chefe dos eunucos, ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ramanias, Misael e Azarias. Aí a gente já está no terceiro ponto. Para viver pela fé é preciso fazer prova do poder de quem? De Deus. Fazer prova do poder de Deus. O chefe do eunuco vira e diz assim: poxa, eu estou entendendo e tenho percebido que você acredita no agir do seu Deus, mas eu tenho medo. Se eu permitir que você não coma das filas iguarias, quando você se apresentar diante de Nabucodonosor, o servante de vocês quatro não vai ser como os outros nobres, dos outros jovens que provavelmente estão cativos de outras nações. Então Daniel faz o quê? Então permita-me falar com o cozinheiro-chefe. E permitiu, e o versículo diz que ele fala com o cozinheiro-chefe. E no versículo de número 12, nós vamos encontrar a resposta para viver por fé. Porque para viver por fé é preciso fazer prova do poder de Deus. Olha o que diz o versículo 12. Daniel vira, porque ele havia resolvido firmemente, junto dos seus companheiros, não se contaminar, porque eles acreditavam no agir. Aí o versículo 12 diz: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. 10 dias. E que se nos dê a comer, nos dê a comer, dê legumes a comer e água o quê? Para beber. Irmãos, eu não sou nutricionista. O Isaías estuda nutrição. Eu sinto
corpo necessita de água. Mas qual nutriente que a água tem? Tem nutriente? Nenhum. Legumes. Eu consigo encontrar em legumes carboidrato. Batata, inhame. Qual legume que eu posso extrair proteína? Eu conheço um que gera proteína, brócolis. É isso? Proteína. O que o homem precisa? De água, carboidrato e o quê? Proteína. Quando Daniel vira e diz assim, permita-me o Senhor experimentar somente 10 dias, o que vocês querem? Vamos brincar aqui? Eu quero brócolis, batata, cenoura e água para beber. Eles têm carboidrato e proteína. E é uma coisa que é fundamental para o corpo, hidratação. Quando se passa os 10 dias, como é que eles estão, gente? Estão bem pra caramba. Porque eles acreditam que quando se faz prova do poder de Deus, existe uma coisa extraordinária no mecanismo da fé. É que Deus dá toda a coordenada daquilo que você precisa, o quê? Faz tudo. Você, Daniel, porque o texto diz que Deus deu a ele conhecimento, ele é versado no conhecimento e na sabedoria. Daniel, oi Senhor, você resolveu firmemente não tocar no braço, mas eu trouxe vocês para te ver, mas nós acreditamos que o Senhor ainda é Deus Todo-Poderoso. Daniel, além de você acreditar que você não deve se contaminar, você acredita no meu agir. É isso? Sim, Senhor. Então eu vou te orientar para que você possa fazer prova de mim. E o chefe do eunuco e o chefe dos cozinheiros, eles possam ver o meu poder. Irmãos, muitas vezes, presta atenção, você que está aí na live, muitas vezes algo não acontece no seio da nossa casa, algo não acontece no seio da nossa família, algo não acontece no seio do nosso trabalho, algo não acontece no seio da nossa igreja, porque nós somos céticos quanto a ter fé. A gente só reclama, gente. A gente só reclama. Eu estava vendo um médico falou que a probabilidade de evangélicos serem curados, por que é maior do que outros? E o médico disse assim, primeiro, é porque todo evangélico, ele tem algo que alimenta esse momento chamado quê? Fé. O evangélico poderoso, ele está com problema, mas ele vai lá, seja lá o que for, eu vou para a minha fisioterapia, mas eu creio que Deus é poderoso. O médico disse que não tem jeito, mas eu creio que Deus é poderoso. Eu vou para a minha radioterapia, o médico falou, nós estamos acreditando que isso pode... Eu acredito que meu Deus é poderoso, ele vai me curar. Tem fé, gente. Agora você já viu uma pessoa que cai enferma e ela começa a dizer assim, acabou a minha vida, eu vou o quê? Morrer. Sabe o que vai acontecer com ela? Sabe o que vai acontecer com ele? Eu morrer. Porque a fé alimenta a esperança. Por isso que o cristianismo ele está pautado nessa fé que faz prova do poder de Deus. Prova do poder de Deus. Meu irmão, você pode pensar que está tudo fadado ao fracasso, que a Igreja Batista Memorial vai fechar, que todo mundo está embora. Eu não quero nem saber se você pensa assim. Eu quero saber que Deus é poderoso para fazer algo extraordinário nesse lugar. Só isso. Não estou preocupado com o que você pensa nem com o que você diz. Eu creio que Deus usa a fé. E a fé é fundamental, junto ao trabalho, ao ardor, ao zelo, à dedicação.
porque eu tenho fé, porque eu escuto as histórias que foram inculcadas na minha mente, não por judeus, mas por esse livro sagrado chamado Palavra de Deus. E toda história que eu leio desse livro diz que há triunfo. Diz que há triunfo. É o exemplo que eu estou dizendo para vocês, porque o quarto ponto é justamente isso, o triunfo. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Quarto e último ponto. Para viver pela fé é preciso acreditar que Deus é galardoador dos que confiam nele. Para viver pela fé é preciso acreditar que o Deus do céu, ele recompensa, ele premia os que nele confiam. Olha o que diz o versículo 18 e 19. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe do eunuco os trouxe à presença de Nabucodonosor. No capítulo de número 1, no verso de número 6, nós vamos ver no verso de número 5 diz: determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que eles deveriam beber, e assim fosse mantido por quantos anos? 3 anos. Eu acredito, irmãos, que durante 3 anos, sabe qual foi a alimentação de Daniel, Ramanias, Misael e Azarias? Água e legumes. Água e legumes. Eles rejeitaram qualquer tipo de proteína, de carne vermelha. Eles não comeram do trigo, nada disso. Não comeram pão, nada disso. Durante 3 anos, eles só comiam, bebiam água e comiam legumes. Deu 3 anos. O chefe do eunuco, gente, sabe como é que ele está? Ele está tranquilão, gente. Por quê? Porque ele viu, quando se faz prova de Deus, a grandeza de Deus. Quantos dias eles pediram primeiro antes dos 3 anos? 10. Quando o chefe do outro cozinheiro viu, ele falou: que isso? O que deu para esse garoto? Está tomando testosterona, né? Está tomando GH. Pô, que isso? Até o osso cresceu, pô. Tribolona, o que está dando para esse cara? Eles ficaram assim, pô, eles estão melhores do que quem está comendo o quê? As iguarias. Deixa eles comer legume e deixa eles beber o quê? Água. Porque quando Deus está no controle, Ele faz notório, as pessoas veem que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, o quarto ponto e último para nós estarmos finalizando: para viver pela fé é preciso acreditar que Deus é galardoador dos que confiam nele. Ao prazo dos 3 anos, foram todos diante de Nabucodonosor. Eu li o versículo 18 e quero concluir lendo o versículo 9. Então o rei falou com eles, e entre todos os nobres, que provavelmente não eram só os nobres que foram trazidos de Jerusalém. A Babilônia é o grande poder, assim como no tempo da Grécia de Alexandre, assim como no tempo do grande império romano. Eles estavam sitiando tudo, tomando tudo, carregando tudo, trazendo tudo. E todos os jovens foram diante de Nabucodonosor e trouxeram Daniel, Ramanias, Misael e Azarias. E o texto diz: então o rei falou com eles, e em todos não foram o quê? Achados outros como Daniel, Ramanias, Misael e Azarias. De todos os jovens que estavam separados durante 3 anos para assistir no palácio, que comeram da fina iguaria da Babilônia, que se alimentaram e beberam o melhor vinho, Semiaí ou Tiroche, que tomaram e desfrutaram, não foram encontrados como 4 jovens
que só beberam água e comeram o quê? Depois. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Eu queria que você saísse daqui entendendo que você não quer se importar com o que estão dizendo que o teu familiar não vai ser salvo, que você não quer se importar que estão dizendo que você não vai receber cura, que você não vai se importar com o que bocas estão falando, porque Deus está dizendo assim: saia daqui munido de muita fé, porque assim como eu fui na vida de 4 jovens que decidiram não se contaminar, que acreditaram no meu agir, que me colocaram à prova para que eu mostrasse aos que estavam ao redor o meu poder, a recompensa que eu posso trazer quando se vive pela fé. Eu quero concluir dizendo: viver pela fé é algo que todo cristão precisa aprender para confiar na ação poderosa desse Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Ele ainda é um Deus que executa e opera poder. Que nós venhamos despertar o nosso espírito, irmão, para que essa fé venha sobre nós. Eu acredito muito em batismos. O primeiro batismo que eu acredito é o batismo que Jesus deixou como ordenança, que mostra que uma pessoa sepultou o velho homem e surgiu uma nova criatura. Mas quando eu leio aquele texto, quando Jesus ele fala: vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar em nome do Pai, vírgula. A vírgula é uma pequena pontuação, traz uma pausa, uma oração, não é isso? Vírgula, nome do Pai. Jesus diz: vocês vão batizar em nome do Filho, vírgula, e vocês vão batizar no Espírito Santo. Quando você mexe nisso, a palavra batizar no grego é baptizo, que é ato de mergulhar. Batizar em nome de Deus. Eu creio que Deus ele batiza alguns no amor. Amor. Porque Deus é amor. Aqueles que nasceram do batismo foram emergidos no batismo do Pai, o batismo do amor. Eu creio que Deus traz também o batismo do Filho. E a Bíblia diz que viraram e perguntaram a João se ele era o Cristo. E ele diz assim: eu não sou o Cristo não. Porque o Cristo, ele tem sobre a sua mão uma pá. E ele é o que batiza com o Espírito Santo, mas ele também é o que batiza com o juízo, com todos compareceremos diante dele. E cada um será julgado segundo as suas obras. Outrora, mas já fomos batizados com o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz: todo aquele que foi selado com o Espírito da promessa. Mas eu gosto também de um batismo efetuado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é uma pessoa, e quando você estuda sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, você aprende que o Espírito Santo ele traz dons. E ele diz que ele nos batiza com seus dons: cura, governo, sabedoria, línguas, profecia, discernimento, mas tem um que ele traz, chamado fé. Eu acredito que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu acredito que Deus batiza com amor, porque Ele é amor. Mas acredito que o Espírito Santo nos batiza com dons. Ele nos mergulha. E um dos dons que Ele dá é fé. Pela fé. Que nessa noite, meu irmão, que nessa noite, meu amigo, que nessa noite você seja batizado pelo batismo da fé.
Eu creio que assim como Deus falou lá no Cristo houve luz, eu creio que Deus pode batizar também nessa noite. No seu Espírito, ou pelo seu Espírito, a nós com uma verdadeira fé. Posso ouvir um amém? Deus quer te dar fé. Te dar fé. Vamos colocar em pé? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, humildade, a chance de crescer um pouco mais. As montanhas
nessa noite nós vamos sair daqui. Eu vou sair daqui. E a minha oração é que Deus ungidos também saiam daqui, mergulhados no batismo da fé, aonde nada nos contamina, aonde nós vamos confiar na tua ação, aonde nós vamos testemunhar do teu poder e aonde vamos viver a recompensa por tamanha fé. Que o Senhor nos ensine, Deus, a fé que foi a fé de Daniel, Ramanias, Misael e Azarias. Fé que mostra que o Senhor ainda é um Deus que tem controle de tudo. Senhor, toma a Igreja Batista Memorial da Rocha Miranda nas tuas santas mãos. Que possamos orar, que possamos clamar, mas que possamos nunca duvidar. E no teu tempo, como diz lá, visitou o Senhor Sara e se lembrou dela. Há um dia que o Senhor se lembra, e quando o Senhor se lembra, o Senhor visita. Pentecoste é o mesmo que trazer uma bênção. Então, Pai, nós saímos daqui te agradecendo por este culto, jubilosos, convictos do teu poder e da tua grandeza, no nome do teu Filho Jesus. E o fim que o Senhor vai dar é o fim que o teu nome vai ser glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, o teu Israel espalhado nesta terra, desde agora e para todo sempre. A Igreja Unida diz amém. Querido, oramos silenciosamente, estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.